de chamada. E aqui está ela, é verdade, já estamos mais uma vez com mais um campeão, podemos dizer assim. É uma tradição do 16 Válvulas. Costumamos chamar precisamente ao nosso programa de rádio e também ao nosso podcast, que somos o podcast dos campeões, programa de rádio dos campeões, e hoje está aqui a prova mais que provada, mais um dos campeões, neste caso já da temporada 2021. Ontem tivemos o campeão mais geral do todo o terreno, que aceitou o nosso convite, e hoje temos também uma honra suprema de receber o campeão dos navegadores dos T8, a nível também da geral. Ivo Santos, presidente Ivo Querido Santos, que aceitou o meu convite, está connosco para nos falar naturalmente desta importante conquista. Deixar aqui uma nota prévia para quem não saiba, mas o Ivo Santos, que é navegador de Michael Brown, que corre na equipa PRK Sport, ele tem, no caso, também outra função fora das corridas, que é presidente do Sporting Tomar, por isso é que eu o trato sempre, ele sabe, e por isso foi este sorriso, no sentido de cada vez que falamos sempre a propósito de presidente. Por isso, sem mais demoras, Sr. Presidente Ivo, uma boa noite, bem-vindo ao 16 Válvulas, agora com os louros da conquista desta vitória de 2021. Primeiro que tudo, tal como fiz ontem, como é que se sente agora com o campeonato conquistado? Boa noite, Gonçalo, e obrigado mais uma vez por esta oportunidade e pelas honras e pela maneira simpática com que sempre me trata, e eu gosto também de retribuir. De alguma forma sinto... É uma pergunta difícil. Sinceramente, estou naquela fase de passar a adrenalina de uma grande prova como é a Baja Porto Alegre 500. No nosso caso foi apenas a terceira em que participámos. E logicamente estou satisfeito pelo facto de termos parcialmente conquistado ou conseguido os objetivos que tínhamos delineados para esta época, logo no princípio, mas logicamente não estou totalmente satisfeito. É um sentimento agridoce, porque penso que o Michael, é injusto talvez dizer isto em relação, neste caso, ao Ricardo Nascimento, a quem eu saúdo e dou os parabéns por ter ganho o título de T8 em termos de pilotos, mas logicamente penso que o Michael, pelo andamento que imprimiu durante toda a época, pelos resultados que fomos apresentando, fruto de uma questão regulamentar, acaba por não ganhar o título de piloto, e penso que logicamente não poderei estar totalmente satisfeito. Nós somos uma equipa para os bons e para os maus momentos. Temos vindo a crescer juntos, foi apenas a nossa segunda época completa, e estamos a competir com equipas e com estruturas que têm centenas de provas acumuladas e de experiência a esse nível, e sentimos que prova a prova estamos mais fortes, mais coesos, mais capazes, mais respeitadores também por parte de tudo aquilo que envolve a competição automóvel, também mais conhecedores, logicamente, mas queremos estar pela positiva, e logicamente nós anunciámos desde o primeiro momento, até pela responsabilidade de estarmos na equipa que estamos, neste caso a PRK Sport Rally Team, que tem um enquadramento e tem uma postura que obriga a uma conduta profissional, quer queremos, quer não, esse é o nome. E de alguma forma procuramos estar à altura, sabendo daquilo que são o nosso handicap, numa linguagem quase golfista, sabendo que temos muito para aprender e pouco para ensinar, ainda a este nível, e estamos nesta postura de alguma humildade perante um conjunto vasto de parceiros que temos e de colegas que temos na PRK, que tem um currículo invejável, não é? Em termos de pilotos e copilotos. Eu não atesto de vir na brincadeira, quando eu olho para o lado na minha box e vejo copilotos como o Zé Janela, como todos sabem, eu tenho uma ligação muito forte, e foi a pessoa que, no fundo, que mencionou aquilo que hoje em dia sei. Quando vejo o João Luz, quando vejo o Sérgio Cerveira, quando vejo o Tony Serrão, quando vejo o Paulo Torres, quando vejo o João Seródio, é um enquadramento e é uma obrigatoriedade de pelo menos não ficar mal na fotografia, não borrar a pintura. E o trabalho que foi feito ao longo da época, quer em trabalho em termos individuais, em termos de capacidade física, de ganhar pulmão, por assim dizer, a parte cardio, a parte de fisioterapeuta, a parte enfim, de tudo aquilo que envolve a nossa
prova, foi um trabalho no mínimo honesto. E de alguma forma o objetivo, claro, era ganhar, neste caso sagrarmos campeões de 88, e anunciámos isso por aí. Desde o primeiro momento, assumimos-lo não com sobranceria, mas porque eu acho que é importante. Na nossa vida pessoal sempre gostei de colocar objetivos. A mesma coisa, por exemplo, há bocadinho falou do Sporting Clube de Tomar, também gosto de colocar objetivos de época, de termos sempre melhor score do que a época anterior, do que batemos de igual a igual com as grandes equipas, e logicamente, se eu peço isso aos meus, também tenho que aplicar a mesma bitola àquilo que é o meu comportamento individual, neste caso enquanto esportista, e foi isso que nós fizemos, sabendo de antemão todas as nossas dificuldades, todas as expectativas estavam a ser criadas, e sobretudo ter a noção que o Michael é um piloto que, na minha ótica, em nada deve aos principais pilotos do campeonato português, que é um campeonato elevadíssimo em termos de qualidade. Nós este ano disputámos 2 provas em Espanha, a Baja da Extremadura e a Baja Aragão, prova para o Mundial, e o nível português é um nível à parte. Eu costumo dizer, para o bem e para o mal, no hóquei patins estou na melhor liga do mundo com a minha equipa e pratico uma modalidade em que claramente talvez em termos de competições nacionais é a mais forte do mundo. Portanto, a nossa liga, se me permite a metáfora, em termos de automobilismo de todo o terreno, é claramente estratosférica. Basta Não ver. há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Permita-me então que lhe pergunte o seguinte: aqui já praticamente fiquei sem mais perguntas, porque fez aqui um resumo extraordinário daquilo que eu tinha da missão de lhe fazer perguntas, precisamente esta temporada. Não, e eu agradeço, de facto, esta é a parte boa das entrevistas. Há pessoas a quem nós solicitamos informação e obtemos um sim ou não. Mas depois há pessoas que completam, e como é o seu caso, com dados bem importantes, porque não há dúvida nenhuma que seriam referidos aqui nesta entrevista. A única coisa que eu queria perguntar, fora do âmbito que já apresentou, tem a ver com o carro. Portanto, vocês disputaram pelo segundo ano, pelo menos que eu me recordo, com o Porsche. Eu pergunto, a nível da equipa, também feita era, para todos os efeitos, conseguiram, depois de terem visto os resultados do ano passado, fazer algumas melhorias ou já atingimos um ponto máximo de melhoria e este campeonato é conquistado, no seu lado, e o vice-campeonato por parte do Michael, por uma questão de fiabilidade da própria máquina que não teve as quebras que seriam naturais? A única alteração que nós fizemos este ano, para além daquelas alterações de prova em termos de setup, foi praticamente o sistema de arrefecimento dos travões. Foi algo que nós adicionámos em termos de meio da época, fruto de alguns problemas que sentimos, nomeadamente na Baja Aragão. Tirando isso, o carro é praticamente igual ao ano passado. Logicamente estamos a andar mais depressa. Essa é a grande diferença, porque sentimos muito mais à vontade com o carro. Raramente andamos no limite do mesmo. Temos vindo gradualmente a acumular experiência e essa experiência permite-nos já controlar muito melhor aquilo que são os limites do próprio do carro e limites nossos individuais, termos a noção quando é importante salvar a mecânica e quando é que é o momento de arriscar. Estamos muito mais interligados com a estrutura que nos envolve em termos da informação que nos chega. Foi apenas o exemplo que na última prova da Baja de Porto Alegre, nomeadamente no segundo dia, tivemos um acompanhamento quase tipo fábrica por parte do António Serrão, que se viu impossibilitado de competir e que me fez o favor de vir acompanhando a prova e fazendo chegar toda a informação que foi importantíssima para nós dosearmos o andamento e para, de alguma forma, conseguimos chegar ao fim, porque nós, importa dizer que apesar de termos ganho com uma grande diferença para o segundo, a partir na SS4, a partir do quilómetro 74, ou seja, antes da neutralização, num gancho partimos a transmissão dianteira e fizemos o resto da prova apenas com transmissão traseira, o que foi praticamente foi a todos os níveis, foi uma experiência, porque as condições do piso e a lama acumulada, os roços que a SS4 passava
que era a mesma parte final dos 100 e tal quilómetros do SS2, repetiam-se depois no SS4. Imaginem o cenário que é, com toda a chuva que caiu, com aquelas condições extremas, e foi uma prova que foi dificílima de chegar ao fim. Com o carro, praticamente havia momentos em que o carro é que nos conduzia, no fundo ia para onde queria, porque o piso estava totalmente degradado e tração às 4 era difícil. Imagine-se agora apenas com tração às rodas traseiras, portanto posteriores, ou seja, muito, muito complicado de fazer, mas mesmo assim fomos tentando palmilhar quilómetros, sem grandes expectativas de conseguirmos chegar ao fim, mas os quilómetros foram-se passando, e depois dos 90, 100, 110, 120, quando comecei a chegar aos 180, eu até nunca referi ao Michael que estávamos tão perto do final, que o Michael é um piloto que não gosta de saber quanto tempo é que falta, porque pontualmente podemos, daquelas questões internas dentro do carro, mas ele de alguma forma pode-se desconcentrar porque entra já no safe mode, e o modo de safe é habitualmente perigoso. Foi isso que nos retirou a vitória, que estava ao nosso alcance, com uma magnífica posição em termos de geral. Estávamos em 7º no momento em que tivemos o problema no Algarve. Porquê? Porque entramos em safe mode e achámos que tínhamos tempo para tudo, inclusive para sair do carro, mudar a roda, corria tudo bem, e mesmo assim acabávamos com 10 minutos para o segundo classificado, e isso, com os problemas que ia decorrendo, com o carro a cair praticamente em cima das mãos, também algum azar, uma vista as provas. Eu costumo dizer que as provas naturalmente correm mal, de vez em quando correm bem, portanto, nada é tal como nós tivemos estes problemas em Porto Alegre. Outros pilotos e outras equipas, outros participantes tiveram outro tipo de problemas. Ainda hoje vi, o Nuno Madeira, o problema era o corte que ele tinha do quarto corrente, que não estava ali a fazer um curto-circuito. Ou seja, a ideia que nós tentamos sempre passar é de alguma tranquilidade no meio de uma intranquilidade geral que se vive, nomeadamente... Não, mas isso nota-se na vossa expressão facial, parece que estão a saborear, mas não, vocês, entre vós, fica dentro do cockpit. Uma grande responsabilidade. Para mim, eu digo-lhe uma coisa, eu preferia ter perdido o campeonato e o Michael ser campeão. Não só pelo envolvimento, pela aposta que fez, porque estamos com um projeto comum desde 2014, começando mais ou menos a brincar com um dos seus magníficos carros em 2014 em provas de realidade histórica, até envolvermos-nos num campeonato ou dois do Núcleo de Leiria e de Castelo Branco, do Beira Baixa Challenge. Foi tudo um processo natural até chegarmos ao todo o terreno. E aí também começámos, a primeira prova que fizemos foi Idanha, há cerca de 3 anos, e a segunda prova foi logo Porto Alegre. Portanto, fomos para Porto Alegre passado um mês, e praticamente sem nenhuma experiência, um bocadinho para ver onde é que ficávamos. Presidente, e há aqui uma coisa que eu tenho que perguntar já antes que me esqueça, e porque estamos a falar muito do seu piloto, e já exprimiu aqui de facto aquilo que é o seu sentimento em relação a ele, eu pergunto-lhe, daquilo que conhece, acha que foi algo que ele sentiu muito? Acha que o Mike também tinha uma expectativa diferente em relação ao campeonato de ser campeão e não ser campeão para já, porque sei que há apelos, ou pelo menos análises que estão a ser feitas, mas notou nele uma quebra, precisamente com uma grande desilusão? O que é que acha, como é que ele sentiu, naturalmente, esta situação? Não é propriamente uma desilusão. O Michael é uma pessoa muito pragmática, fruto da sua educação e da sua cultura, e logicamente não entra nas competições para brincar. Eu costumava dizer que ele aqui há uns anos foi vice-campeão nacional de downhill no campeonato. Eu penso que a última vez que competiu ficou em terceira geral, e só ficou à frente dos jovens. Depois foram às competições olímpicas, ou que estão nesse processo para os próximos Jogos Olímpicos de Inverno. E ele foi com calças de gangue, foi com um capacete não homologado, e foi com equipamento dos anos 80, que era o seu equipamento quando competia oficialmente pela Federação Austríaca. Ou seja, é uma pessoa naturalmente competitiva, se bem que parece que leva as coisas um bocadinho a brincar. E lógico, eu sei que ele acha que devia ter ganho, é normal, ninguém pode ficar ofendido com isso. Nós temos o máximo de respeito por todos os nossos colegas,
de competição. Saudamos o José Mendes e o Jorge Batista, que foram os campeões de 2020. Damos os parabéns ao Ricardo Nascimento e ao Jorge Fernandes, porque fizeram para merecer, nomeadamente o Ricardo, para merecer o título. Não é nada contra ninguém, não é esse espírito clubístico, futebolístico, mas é assim, é explicar-lhe que esta natural intenção e vontade de ganhar é natural. Há pessoas que é mais vincadas, noutras que é mais uma consequência. Há pessoas que fazem competição sem propriamente lutar por nenhum objetivo em concreto. Mas nem eu, nem o Michael somos assim. Portanto, e é isso que também dentro do carro que permite que nós façamos a competição da maneira. Certo, estou a ouvi-lo só. O microfone é que fez aqui uma quebra e agora estava... É natural, quer dizer, nós temos a noção que há muitos pilotos muito melhor que nós, há copilotos então muitíssimo melhores, não é isso que está. Temos de fazer um trabalho sério e digno, tal como, e de evolução constante. Treinamos muito, tentamos sempre perceber mais da máquina, como é que podemos fazer melhor, e no fundo, ainda na última prova em Reguengos, nós no fim dizíamos, bem, há um ano partimos um motor no momento da entrega da carta após a última SS. Até na televisão parecia que nós tínhamos ganho, mas não ganhámos. Ganhámos o ponto da última especial, mas depois o motor partiu-se naquele momento. E um ano depois olhamos e dizemos assim, não, nós estamos a fazer coisas muito melhores, estamos a fazer coisas e compreendemos o carro de maneira diferente e a evolução sente-se dentro do carro, e isso é aquilo que é, no fundo, a primeira vitória, é lutarmos contra nós próprios e contra o relógio, e é isso que faremos nas próximas épocas. Era essa questão que eu tinha para si, precisamente. As próximas épocas começam já daqui por um mês, vamos dizer as coisas assim, 2022 está aí à diferença de um mês. Como é que vai ser? O que é que já falaram entre os dois do time, vamos lhe chamar assim, porque a equipa é o PRK Sport, como dizem muito bem, mas dentro do time Tomé Feiteira, o que é que vão fazer em 2022? Há algum upgrade? Eu já fiz essa pergunta ao Mike na altura que nos encontramos, ele começou-se a rir, talvez, mas as coisas ficaram assim e já foi há algum tempo esta conversa. Neste momento, acabou a temporada, o que é que se pode saber que vão fazer no próximo ano? É como lhe digo, logicamente será natural continuarmos. Okay. Em que máquina e em que campeonato depende de todo um conjunto vasto de realidades. Neste momento estamos já no processo, aproveitando esta onda de positiva, estamos já a encetar alguns contactos, nomeadamente com possíveis sponsors, que é importantíssimo para conseguirmos evoluir, e depois em função disso há que fazer a mesma coisa que nós fazemos na nossa vida privada ou da nossa vida associativa, que é fazer uma folha de cálculo e ver os gastos e ver aquilo que são as nossas possibilidades. E em função disso tentaremos ter o melhor projeto possível. Foi isso este ano, já estamos a fazer esse trabalho porque achamos que é muito importante. Há algumas nuances e alguns imponderáveis ainda aqui a pôr em cima da mesa, porque não sabemos exatamente quantas provas terá o campeonato, se iremos só disputar as provas do campeonato português ou se haverá condições para avançar um bocadinho mais para outros domínios. Também temos a noção que neste momento estamos na PRK e também queremos ouvir o que a PRK tem para nos propor, porque para todos os efeitos o carro é alugado, e também é importante ouvir, e o campeonato para a PRK ainda não acabou, ainda hoje estão nas verificações da prova da Baja do Orcas. Portanto, e é importante reunirmos todos e fazer um balanço e programar isso, mas, com certeza. E aqui só meter aqui uma colher, vamos dizer assim, de uma surpresa que eu apanhei ontem também, num dos meus entrevistados, o Nuno Matos, que nos falava da possibilidade no próximo ano de ir para outras categorias. No vosso caso, disputado que estão 2 anos e meio, vamos dizer assim, sempre em T8, vocês admitem, porque estão interessados nessas novas categorias, por exemplo, falar de T3, T4, serão viaturas ligeiramente diferentes, vamos dizer assim, seria um bom desafio, ou vocês, a nível de T8, querem consolidar mais a vossa presença? Quando se tem o Michael como piloto, tudo é possível, porque o Michael não para de me surpreender no dia-a-dia. Mas não sei sinceramente se estaria a ser injusto se anunciasse isso, porque não é
neste momento, eu dificilmente nos vejo a competir em T2. Com a máquina de T4 que nós temos e T3 na estrutura está a preparar, e neste caso era possível avançarmos por esse caminho, mas logicamente a T1 não está. Aliás, o nosso carro tem passaporte T1 e competimos no Campeonato do Mundo com o carro como T1. É apenas T2 não, porque, esclareça-me só, e peço desculpa de interromper o seu raciocínio, disse-me logo, T2 não. Não, por alguma razão? Ou porque ou faz T1 ou faz T8 por causa do passaporte técnico do carro, e fazer T2 é uma desvalorização? Porque neste momento na estrutura da PRK não existe nenhuma viatura T2 competitiva. Isso resolve-se. A nossa ambição é andar sempre mais rápido, e tenho todo o máximo respeito. Aliás, saúdo o Georgino e o Carlos Silva em particular, porque são as grandes referências de 2021 em termos da T2, mas não estou a ver o Michael e o Ivo Santos a disputarem o T2, portanto fiquem satisfeitos, fiquem descansados a esse nível. Agora, tudo o resto é possível, tudo o resto neste momento é possível, também, e sempre no espírito de máximo respeito e convívio, e de alguma forma tentando, apesar da nossa idade, e que não temos 400 provas ou 300, como eu vi no Tiago, o meu amigo Paulo Torres a falar, e ainda bem que ele tem essa experiência, porque nós também lucramos com essa experiência e essa vontade, mas mesmo assim temos sempre a sensação e a intenção de prestigiar uma modalidade, que é outra conversa que nós poderemos ter, mas sinceramente acho que poderia ser um bocadinho, passar uma imagem um bocadinho diferente daquilo que passa, porque acho que tem potencial para isso. Todo o terreno seria facilmente melhor vendável, por assim dizer, em termos de média, com outro tratamento, e face ao valor global de investimento que tem que ser feito para se andar a um nível médio, já não digo um nível alto, penso que seria importante encarar-se essa divulgação de uma forma muito mais trabalhada e muito mais vincada e também muito mais profissional, porque nós temos estruturas que de facto o justificam, e temos um campeonato extremamente competitivo, como eu já disse, em termos de feedback, em termos de média, e eu trabalho muito a esse nível. Não me parece, em termos de comunicação, não me parece que estejamos a atingir os resultados que seriam normais atingir. E partilha, diga, desculpe. Não, ia perguntar uma outra opinião, porque já ontem ouvíamos também o campeão Tiago Reis a deixar aqui uma nota também de melhorias possíveis serem levadas a cabo no trabalho da Federação com os clubes organizadores, em que se definam automaticamente quantas provas se vão fazer logo ao início. Do seu lado, partilha também dessa opinião. Nós tivemos um campeonato previsto para 7 provas, depois várias, neste caso 2, podemos dizer anulações ou não resistência, e acabámos por ter um campeonato de 5 provas. Acha que também deve ser feito algo mais a nível do trabalho federativo com os clubes e os clubes com a federação, e ser exigido algo mais? Pelo menos foi esse um comentário que eu ouvi ontem e que acho que é pertinente. Eu também ouvi o Tiago a falar disso. Sabe que eu tenho muito medo de ser mal interpretado. Praticamente eu sou um rookie, e até pela minha experiência em termos associativos, políticos e de outros níveis, tenho sempre medo de dar demasiada opinião sobre o modus fazenda. E não quer ser mal interpretado, não é bem o nosso espaço neste momento, não é esse. Aquilo que eu sinto é que é importante, ou que seria importante, definir antecipadamente o número de provas, saber-se, por exemplo, dados em termos de audiência, em termos de televisões, é importantíssimo trabalhar isso para os sponsors, saber como é que vamos trabalhar a nossa comunicação. Eu insisto muito nisto, a nossa comunicação, porque noutras modalidades é assim que se faz. Nós não podemos fazer um trabalho profissional e sério junto de sponsors se não tivermos dados de audiometria, saber qual é que é o verdadeiro impacto nos médias daquilo que é o campeonato português de todo o terreno, e estes dados, pelo menos eu não os tenho, e nem a PRK tem, e a PRK é campeã nacional de equipas de todo o terreno, e compete em algumas provas com 5, 6 viaturas, com estruturas muito, muito já fortes, com valores de investimento, quer dizer, que não devem ser descurados,
E essa parte e essa lacuna que existe depois impossibilita-nos de preparar antecipadamente, neste caso, uma nova época, porque eu não posso ir falar com os sponsors em termos de dimensão nacional sem lhes explicar que televisões é que vão passar as nossas reportagens, se vão ser diretos, se vão ser diferidos. Eu custa-me muito, por exemplo, sentir que uma Baja Porto Alegre praticamente passou ao lado dos principais acontecimentos mediáticos desportivos nacionais no último fim de semana, porque a começar, até podia ter sido só o prólogo em termos de uma transmissão televisiva, era um espetáculo fantástico, com um enquadramento público. Nós não podemos ter uma Fórmula 1 com transmissões televisivas, o MotoGP, como é este fim de semana, com transmissões televisivas e uma cobertura mediática excelente, e depois temos a maior prova de todo o terreno da Europa, realizada em Portugal, que é um espetáculo em si belíssimo para quem gosta, e que não tem praticamente visibilidade nos médias. Eu acho que isso é uma questão que devia ser devidamente analisada, até para aqueles mais jovens, como João Ferreira, como o Barata, como enfim, como o Franco, como outros, e nós temos que começar a preparar essa nova geração mas dar-lhes um espaço, porque muito daquilo que hoje acontece é fruto de um período em que todo o terreno e o fenómeno dos automóveis teve uma dimensão e uma visibilidade em termos de cobertura mediática que neste momento não tem. E parece que isso não é muito importante. Mas sem isso e sem os média é praticamente impossível nós termos um campeonato ao nível que nós de facto desejamos, que como comecei por dizer, em termos de máquinas, de estrutura, de pilotos, de copilotos, nos quais eu não me incluo, estão a um nível máximo de galáctico, e depois temos uma cobertura mediática fraquinha. E isso é algo que eu sinceramente não vejo ser discutido, e custa-me, enquanto apaixonado pela modalidade, que quando tinha 8, 9 anos acordava de noite e mergulhava num cobertor e via passar o Rally Portugal à minha porta, e que depois fui evoluindo e fui vendo as competições nacionais e internacionais, especialmente em termos de rallies, e sinto que podia ser feito mais em prol de uma modalidade que é de facto a minha modalidade de coração. De razão é de facto aquilo que eu faço no dia a dia, enquanto presidente de um grande clube, de um clube centenário, mas a modalidade que eu sinto que é a minha paixão é, sem dúvida nenhuma, não digo todo o terreno, mas tudo o que envolve automóveis. Portanto, claro. E quer-me parecer que era possível fazer mais. Veja, por exemplo, o Gonçalo deve concordar comigo, o espetáculo televisivo de um direto, de um prólogo, de uma Baja como Porto Alegre, é vendável. Tem retorno. Eu não entendo, porque sei quanto é que custa fazer um direto durante 1 hora ou 2 horas, porque tenho essa realidade, nomeadamente no hockey patins. Não compreendo, face ao budget e face àquilo que os pilotos pagam para correr em Portugal, com inscrições que são um custo elevadíssimo, a somar a outros custos elevadíssimos, como é que depois não existe budget para, junto a um operador de dimensão nacional, seja ele especializado ou seja ele generalista, haver uma transmissão televisiva em direto? Porque é um espetáculo que vende. Uhum. E não vejo... Não sei quem é que pode responder. Será a área de comunicação do Automóvel Clube de Portugal? Será a Federação? Pois eu aí já, se alguém ouvir, que responda. Eu não vejo a questão a ser discutida. Eu quero acreditar que quem tem responsabilidades luta por essa realidade. Agora, eu não vejo esse tema ser discutido aqui por ninguém. As pessoas parece que não é importante, parece que não é preciso, parece que não é... Mas, repare, não me acredito que as marcas que estão nos carros da frente, em Portugal, que também não sentissem ainda que existe maior retorno se existisse com transmissões televisivas em direto. E é possível, o espetáculo é um espetáculo
magnífico, tal como é tudo aquilo que são as competições máximas. Nós temos no Campeonato Português uma Liga dos Campeões em termos de base de todo o terreno. O nosso nível é a Liga dos Campeões. Eu vejo as imagens e sem dúvida nenhuma que isso sucede e que é importante e que seria talvez, não sei, há equipas profissionais, quem não sabe fazer, se não sabem fazer, entreguem a quem de direito, porque há em Portugal muitas entidades e muitas empresas e muitas entidades particulares que conseguem fazer essa promoção e esse trabalho. Muito bem. Fica aqui a nota para reflexão e para resposta, não para mim. Eu tenho a minha opinião, não tenho que a partilhar aqui. Sei aquilo que aconteceu também comigo, no caso em Porto Alegre, portanto não vem aqui ao caso. Agora, fica efetivamente essa nota de reflexão que seria importante para quem tem a comunicação, a responsabilidade da comunicação do todo o terreno, que ouça as suas palavras. Da minha parte, Presidente Ivo Santos, só me resta agradecer a sua simpatia, a sua disponibilidade. Ficará naturalmente agendado a conversa para quando tivermos realmente as novidades de 2022. Quando quisermos, é quando o Sr. Paulo Torres deixar. Porque a última vez que aquela entrevista em direto, não frisou que estava ao mesmo tempo a dar a entrevista em direto, a explicar como é que era um roadbook e a marcar o meu roadbook, que aliás foi rubricado por ele naquele momento. É o bom espírito de todo o terreno, que é um espírito salutário da camaradagem. Exatamente, foi um bom momento e da qual eu agradeci logo no momento e que foi bastante aproveitada por boas razões, precisamente essa nossa reportagem no terreno, quando tivemos a ocasião de ir a Reguengos de Monsaraz, ao contrário de outras provas. Muito bem, da minha parte, Presidente, agradecer a oportunidade, boa sorte, hoje não temos tempo de falar do Sporting Tomar, hoje dedicados por inteiro ao todo o terreno, mas tenho a certeza e com, de facto, essa oportunidade, o Sporting Tomar vai continuar a representar tão bem como tem feito, eu tenho visto os resultados que tem partilhado connosco, mesmo a nível internacional, a representar Portugal muito bem. Ficam os parabéns entregues, então, aqui no caso à secção de hóquei patins do Sporting de Tomar, Sporting Clube de Tomar, e que maiores e melhores resultados ainda venham a aparecer. É aquilo que eu desejo. A nível todo o terreno, marcamos encontro assim que o projeto 2022 estiver pronto para então o anunciarmos. Combinado? Um abraço, Gonçalo, e obrigado pelos seus excelentes programas a 6 balas e continua sempre com saúde e com vontade de promover aquilo que é a realidade do desporto automóvel em Portugal, que merece, de facto, o nosso obrigado. Boa noite. Um grande abraço e, mais uma vez, parabéns. É uma boa maneira de terminarmos a conversa com a entrega, mais uma vez, dos parabéns. Uma boa noite e obrigado. Boa noite.